Prontinho. Então, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa edição da CUIA de julho. É recém-agosto, mas a edição é de julho. E a gente vai ter o prazer, então, de ouvir a doutora Sinara falar sobre os desafios da ventilação mecânica na criança obesa. A doutora Sinara dispensa apresentações, ela é médica intensivista rotineira do Hospital de Clínicas. Sinara, fica à vontade, vai ser um prazer te ouvir e discutir esse tema com vocês. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, está sendo muito legal, Raíssa, obrigada por essa iniciativa. Eu acho que é um avanço assim, para a gente poder trocar ideias entre as UTIs, e eu acho que eu só não vi uma que eu estava de férias, mas as outras todas eu tenho assistido, está muito legal. Então, vamos ver, estão vendo? Tudo certo? E tudo perfeito. Então, tá. Então, eu vou falar sobre os desafios da ventilação mecânica na criança obesa. Então, eu vou começar contextualizando um pouco por que eu escolhi, né, falar sobre a ventilação mecânica no paciente obeso. A gente sabe que a obesidade, na verdade, ela é uma epidemia global e tem trazido muitas consequências na saúde pública, tem sido acompanhada por vários centros e muitos deles centros bem sérios, estimulando, então, e desafia todos os desafios que a gente tem em relação à obesidade, tanto em criança como adultos. Mas em criança, particularmente, tem sido uma questão que tenha provocado inúmeros estudos. Tem essa federação, que é a Federação Mundial de Obesidade, em que eles têm várias publicações, eles acompanham, na verdade, todos os dados mundiais, né, sobre obesidade, e eles lançam, então, esses atlas anualmente, que são, na verdade, um compilado de dados, né, com prevalências de todos os países, e também eles fazem, na verdade, tendências, né, a longo tempo, com o impacto da obesidade, não só socioeconômico, mas principalmente em questões de saúde. Eles têm até o Dia Mundial da Obesidade, que eu não sabia, que é dia 4 de março, então aprendi muito procurando as coisas de obesidade. O que eles falam é que até 2035, 2 em cada 5 crianças vão ter excesso de peso, né? E essas crianças vão ser, então, adultos que vão ter doenças graves relacionadas à obesidade, principalmente, assim, AVC, diabetes mellitus e todas as questões relacionadas ao sistema cardiovascular. Então, isso realmente é um problema que, com certeza, vai nos afetar agora nos próximos anos, a gente que trabalha em hospital. Quando a gente, nesse atlas, pega especificamente sobre o Brasil, né, a gente vê que em 2020, 34% das nossas crianças tinham um MC alto, e eles fazem uma projeção para 2035, e isso aumenta para 50%. Então, assim, isso é muito importante em relação à questão de saúde pública. Quando a gente pega dados assim brasileiros do Ministério da Saúde, eles publicaram em 2022, crianças acompanhadas pelo SUS, que mais de 340 mil crianças entre 5 e 10 anos, que é a faixa etária do nosso paciente que a gente vai discutir, possuem obesidade. E quando a gente vai ver esses dados, os últimos dados que estão publicados no Ministério da Saúde de 2019, mas em torno de 30% então, das nossas crianças têm excesso de peso. E aí eu fiquei chocada, porque quando eles fazem a distribuição por estados, o nosso estado, em 2019, estava em primeiro lugar em relação à incidência de crianças obesas. 3 a cada 10 crianças, então, de 5 a 9 anos, estão acima do peso, né, aqui no Brasil. E segundo a OMS e a Federação então, Mundial de Obesidade, em 2030, o Brasil vai estar na 5ª posição do ranking de países com maior número de crianças e adolescentes obesos. Eu fiquei realmente chocada com essa informação, eu desconhecia que era tão alto, né. E quando a gente vai ver especificamente do impacto da obesidade na saúde infantil, a gente vê que ela afeta, na verdade, todos os sistemas, né? Para nós, especificamente hoje, em relação ao sistema pulmonar, as crianças, então, obesas, elas têm mais asma, elas têm a apneia do sono e elas têm toda a questão e síndromes relacionadas à hipoventilação. Especificamente em relação à fisiopatologia, né, dos impactos pulmonares. Então, aqui a gente pode ver que, em relação ao pulmão na criança obesa, a gente tem alterações não só no volume pulmonar, como na via aérea, no controle da ventilação, na circulação pulmonar, e tudo isso vai impactar, né, nas doenças que a gente
vai ver na UTI. Então, as crianças, em relação ao volume pulmonar, elas formam atelectasias, né, nas áreas que são dependentes, elas têm uma diminuição da capacidade residual pulmonar, elas têm um aumento, isso não só na criança, claro, né, na pessoa obesa, um aumento da pressão intraabdominal que acaba deslocando, então, esse diafragma cranialmente, diminuindo o volume pulmonar, e isso vai causar uma diminuição da complacência pulmonar, que isso para a gente é muito impactante. Além disso, em relação à via aérea, né, eu vou ter uma maior reatividade da via aérea, um maior trabalho respiratório. Essa criança vai ser mais difícil para eu fazer uma ventilação via bolsa, válvula, máscara, por toda a questão também da gordura, que a gente vai ver depois, a questão do pescoço, do tamanho da língua, da abertura da boca. Eu vou ter também, na verdade, em relação à circulação pulmonar, eu posso ter hipertensão pulmonar, né, pós-capilar e pré-capilar também, um aumento do consumo de oxigênio, uma maior produção de CO2. Então, em relação à questão pulmonar, é muito, muito importante o que a obesidade afeta. Então, eu vou ter uma maior, nessa figura a gente pode ver que eu tenho a gordura torácica é aumentada, a minha gordura do pericárdio é aumentada, com isso, né, isso pesa, né, nesse pulmão, então eu tenho uma diminuição do volume respiratório final, eu vou ter uma propensão a fazer mais atelectasias, com isso eu vou ter uma diminuição, de novo, da complacência desse sistema respiratório, e também tudo isso leva a uma cascata inflamatória que vai causar mais hiperresponsividade na criança, então por isso que elas são propensas à asma, que eu coloquei a figura só para exemplificar como visualmente a gente já vê o quanto afeta toda a questão pulmonar e respiratória do paciente obeso. Então, especificamente falando do nosso caso, então eu vou apresentar então um caso de um menino de 8 anos e 4 meses, que internou com a gente com 80 quilos, com uma superfície corporal de 1,92. Esse paciente tinha uma obesidade mórbida, que na verdade começou aos 3 anos de idade. A gente viu com a mãe fotos dele antes dos 3 anos, e o peso de nascimento, ele não era uma criança obesa, ele começou a ficar obeso com 3 anos de idade. E foi progressivamente ficando mais obeso, e a família subestimou, né, essa questão da obesidade, então era uma criança que já não caminhava, ele não frequentava a escola, porque ele não conseguia sair de casa e caminhar, uma família assim com nível socioeconômico baixo, inclusive eles diziam que ele ia de Uber para o colégio, mas a gente realmente não, depois com o serviço social a gente viu que essa criança já não frequentava a escola há muito tempo, e tinha um histórico de asma desde os 4 anos de idade, ele não fazia profilaxia, tinha internações prévias pela asma, mas que não tiveram necessidade de UTI, e a última crise tinha sido há 2 anos. Então, o peso informado dele era 80 quilos, com 1,20 m, na avaliação nutricional do dia que ele internou, ele tinha um MC de 55,5, isso quando a gente vai ver a definição de obesidade infantil pela Associação Brasileira de Estudo de Obesidade, eles consideram a obesidade, um MC de crianças de 5 a 10 anos acima de 30, e quando o MC supera 40, a classificação já pode ser feita como obesidade mórbida infantil, ele tinha 55, então assim, era uma obesidade mórbida muito importante. Quando a gente vai calcular o peso adequado à estatura, que a gente chama de peso ideal, mas ele é o peso adequado à estatura, então era 23 quilos, que é calculado de acordo pela OMS, de acordo com o MC e o Score Z. E quando a gente vai fazer o peso ajustado, que é o peso ideal, com essa forma peso ideal, mais 0,4 vezes o peso real, menos o peso ideal, ele tinha um peso ajustado de 45,8, que a gente arredondou para 46 quilos. Então, ele chegou na UTI no dia 12, em insuficiência ventilatória, com a via gerente, né, por pneumonia de lobo superior direito e asma grave, essa era a solicitação do gerente. Ele, no dia 12, ele foi encaminhado para uma UBS, da UBS para o hospital de referência, a mãe tinha ido consultar com ele na UBS, ele já foi encaminhado para o hospital de referência, e nesse hospital ele chegou saturando 80%, foi colocado uma máscara não reinalante a 10 litros, foi feita nebulização com salbutamol e patrópio, eles interpretaram como se ele estivesse apresentando, então, um quadro de asma importante, botaram corticoide, fizeram sulfato de magnésio, dose de adulto, e ele evoluiu para insuficiência respiratória e foi entubado pelo anestesista desse hospital, e o relato foi que era uma via aérea difícil, ele foi colocado em ventilação mecânica e ele fez um pneumotórax, então foi drenado esse pneumotórax à esquerda,
e foi transferido, então, para nós no dia 12, ele chegou na madrugada do dia 12. Ele chegou, então, trazido pelo SAMU, ventilando com bolsa, válvula, máscara, com relato já de saturações do transporte. A gente não tinha informações, assim, de exatamente como é que tinha sido aquele atendimento no hospital de origem, em relação àquele pneumotórax, se ele tinha sofrido alguma parada cardíaca ou um evento hemodinâmico, essa informação a gente não tinha. O que o SAMU nos falou era que, então, ele tinha feito essas dessaturações, o tubo era um tubo 6, estava com a fixação completamente solta, veio recebendo um salbutamol EV, chegou saturando 77%, com uma TA de 105 por 25, uma frequência respiratória de 22, e já na chegada a ausculta era completamente assimétrica, com pouca a entrada de ar à esquerda. Na hora foi tracionado esse tubo 2 centímetros e melhorou muito a entrada de ar. A saturação, que era 77, foi para 100%, e o VAC, que era 160, foi para 225 ml. Aí, inicialmente, ele foi deixado com uma ventilação de 37 por 5, 14,07. Depois que foi tracionado o tubo, a ausculta melhorou, era simétrica, mas tinha muitos crepitantes. Em relação à parte hemodinâmica, a perfusão era boa. E aí, então, foi feita uma hipótese diagnóstica de uma insuficiência respiratória aguda por insuficiência cardíaca, foi suspeitado de insuficiência cardíaca, depois eu vou mostrar o raio-x, ou por asma, que era a história que a mãe trazia, e tinha, então, essa broncopneumonia. Depois foi trocada essa ventilação para PRVC, com volume de 270 por 6, uma frequência de 16 e uma FA2 de 0,6 com uma pressão de pico de 39, mas já com uma saturação melhor. Foi deixado em NPO, com uma VP de manutenção, foi deixado salbutamol EV, corticoide e sedado com Precedex. A TAI melhorou, como parecia ser um quadro, né, de insuficiência cardíaca, até pela questão da obesidade, foi feito um furosemide. Esse era o raio-x dele da chegada, então, entubado, então, que mostrava, então, a pneumonia, tinha um pouco de derrame pleural, parecia ter uma cardiomegalia, já é o raio-x pós-catéter, e a gaso da chegada, então, era essa aqui, 6,98 com 98 de PCO2, né? Foi ajustada a ventilação, foi aumentado um pouco o volume corrente para 300 por 6, 18 de frequência 0,45, veio um hemograma que era infeccioso, então foi começado com cefuroxime, foram dosadas as enzimas cardíacas, ele tinha uma BNP inicial de 879, uma troponina de 124, um lactato de 4, ele parecia hiperdinâmico, ele tinha foi feito um eletrocardiograma na chegada aqui, parecia ter sobrecarga de ventrículo direito, tinha uma diastólica mais baixa, então foi começada uma dobutamina 5 e foi solicitado um ecocardiograma. No ecocardio, então, do dia 12, na verdade, não foi possível estimar a pressão da artéria pulmonar, tinha essas medidas, uma fração de ejeção de 60%, durante o ecocardio ele parecia hiperdinâmico, foi realizado um outro eletro, então, que aparentemente era normal, não tinha sobrecarga, então, isso já foi de manhã, foi suspensa a dobutamina, ele parecia mais vasodilatado, foi começada uma noradrenalina. As gasometrias, a gente pode ver que aí, então, melhoraram em relação ao PCO2 e o lactato também diminuiu. Aqui eu vou fazer um parênteses para falar um pouquinho da mecânica pulmonar, porque depois disso, então, a gente fez as medidas de mecânica pulmonar e aí eu gostaria só de mostrar como é que a gente faz, né? Então, quando a gente faz a mecânica pulmonar, a gente faz com o paciente sedado. Se ele tiver totalmente entregue a ventilação mecânica, a gente não curariza, senão a gente precisa curarizar esse paciente, ele tem que estar sem nenhum movimento respiratório espontâneo. A gente troca o modo ventilatório que ele se encontra para um modo de volume controlado, e aí a gente faz as pausas inspiratórias e expiratórias. Na pausa inspiratória eu vou poder medir a pressão platô, a resistência inspiratória e a complacência estática, e na expiratória a resistência expiratória, o PEP total, e com isso eu vou poder calcular o alto PEP e também a driving pressure. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui, então, nesse paciente a gente fez a pausa inspiratória, aqui eu consigo ver a pressão de pico, e a gente, fazendo a pausa inspiratória, a gente consegue fazer a medida da pressão de pausa, que é a pressão platô, e com isso a gente consegue depois calcular o driving pressure, com a medida da pressão platô menos o PEP total.
Uma coisa que é importante quando a gente faz as medidas é que eu não posso ter um escape, se eu tiver um escape mais de 15 a 20%, isso vai prejudicar as minhas medidas de mecânica. Então, preferencialmente, a gente tem que fazer nos pacientes que não têm essa diferença de volume corrente e expiratório, para não prejudicar as nossas medidas. Aqui nessa outra figura, então, eu mostro a pressão de pico, né, e a pressão platô com as medidas da complacência estática, então, que é na outra tela, e da complacência dinâmica. A complacência dinâmica, ela não precisa fazer pausa. A complacência dinâmica, ela é medida o tempo todo pelo respirador, então é uma medida que tu pode ali ir olhar. A complacência estática, eu preciso fazer a pausa inspiratória. Aqui também, fazendo a pausa inspiratória, eu consigo ver a resistência inspiratória, depois com a pausa expiratória eu vejo a resistência expiratória, e aqui eu já consigo ver, quando eu faço as pausas, eu consigo ver esse gradiente entre a pressão de pico, a minha PIP, e a pressão platô, que quanto maior, né, esse dentinho aqui, maior é a resistência nas vias aéreas, tá? Aqui a medida do alto PEP, então eu faço a pausa expiratória, eu vou ter o meu PEP total, eu tenho que subtrair esse PEP total pelo PEP que eu estou administrando, e com isso eu vou encontrar a minha medida de alto PEP. Em relação ainda aos valores, né, que a gente tem na literatura de resistência, de complacência, os valores de mecânica pulmonar, então, o que se sabe? Que a resistência inspiratória, ela é resultado da minha pressão inspiratória menos a pressão platô sobre o fluxo inspiratório. E a expiratória vai ser a minha pressão platô menos o PEP sobre o fluxo expiratório. Então, com isso, eu vou ter os valores de resistência do sistema respiratório, que são em centímetros de água por litro por segundo, e os valores para pulmões normais, que a gente tem na literatura, são ao redor do nascimento em torno de 40, e isso vai diminuindo, né, de acordo com o tamanho da criança, com o peso, principalmente por causa do tamanho da via aérea. No nosso trabalho de doutorado, meu e do Bruno, essa publicação do trabalho do Bruno aqui, em que ele encontrou, então a gente conseguiu fazer as medidas em pacientes com e sem patologia pulmonar, e que mostram, então, a relação total, a relação inversa, né, que é proporcional, então, a resistência proporcional, inversamente proporcional à idade do paciente e ao peso. O que se sabe também? Que o paciente obeso, ele tem um aumento da resistência pulmonar. A gente não tem dados publicados na literatura, mas por toda a fisiopatologia, por todo aquele comprometimento pulmonar, a gente sabe que o paciente obeso, por si só, mesmo sem patologia pulmonar, ele vai ter aumento de resistência. Em relação à complacência, a complacência do sistema respiratório, a gente tem a complacência dinâmica, como eu citei antes, e a complacência estática. A dinâmica é o volume corrente sobre a pressão de pico menos PEP. E a estática é o volume corrente sobre a pressão platô menos o PEP. Os valores também citados na literatura de complacência normal, né, de estática principalmente, em lactentes é em torno de 1 ml por centímetro de água por quilo. Vocês vão encontrar, se vocês forem procurar na literatura, muitos dados são de complacência do sistema respiratório, eles não dividem em estática e dinâmica, então é do sistema respiratório, que aí é medido todo o sistema, é de 5 a 15 ml em recém-nascido, 5 em recém-nascido, 15 em crianças de 1 ano, e em adultos, que isso é importante para a gente saber, em adultos, tu considera uma complacência normal em torno de 50 a 80 ml por centímetro de água. Isso também, em obesos, a gente encontra uma redução da complacência do sistema respiratório, mas principalmente a complacência estática, né? Não tem valores também determinados para paciente adulto obeso, mas tem um trabalho bem antigo do Gattinone, de 1998, em que ele fez a medida da mecânica pulmonar com o uso do pneumotacógrafo, que era como se fazia antigamente, porque não tinha os respiradores que faziam essa medida automaticamente. E ele fez esse trabalho em pacientes obesos, anestesiados, ele mostrou uma diminuição da complacência, mas principalmente da complacência pulmonar. Ela é muito menor do que a complacência da parede torácica. Então, a gente sabe que, por si só, o paciente obeso também vai ter diminuição de complacência. Então, voltando para o caso do nosso paciente,
De manhã, então, no dia da chegada, a gente realizou a mecânica pulmonar em supina, né? E a gente fez, então, a medida com 11, quase 12 ml por quilo, com 8 ml por quilo e com 10, em torno de 10 ml por quilo. Com o uso de PEP6, que era o que o paciente estava usando, e então, com 12 ml por quilo, a gente encontrou uma pressão de pico de 35, com uma platô de 26, uma complacência estática em torno de 15, uma dinâmica de 12 e resistência inspiratória de 27 e expiratória de 40. A resistência expiratória sempre vai ser maior que a resistência inspiratória. Encontramos um autopep de 2 em todas as medidas e a driving pressure, claro, conforme, né, o meu autopep, conforme a minha pressão platô, ela variou, mas com um volume corrente em torno de 8 aqui e de 10, ela ficou em torno de 15. Com essa medida de mecânica pulmonar, a gente interpretou como um distúrbio misto, até pela história do paciente e também por ele ter, então, ele tinha uma doença, na verdade, obstrutiva, que era a asma, mas ele tinha também um componente de alteração pulmonar, de complacência, que era a pneumonia dele, que a gente pode ver pelas alterações que a gente encontrou na mecânica. Então, a gente considerou um distúrbio misto, esse paciente foi deixado com volume de 240 por 6, 18 de frequência e 30% de FO2, ele já tinha uma saturação bem adequada. Ele começou com uma sibilância mais importante à tarde, então, além do salbutamol, a gente iniciou o sulfato de magnésio. No dia 13, a gente pronou esse paciente já estava mais edemaciado, então a gente realizou a mudança de decúbito para prona, deixamos com volume de 200 por 8 de PEP, 20 de frequência e 0,4 de FO2, estava dando uma pressão de pico de 32, a saturação era em torno de 94%. Essas são as medidas em posição prona, então com volume de 200, que era em torno de 8 ml por quilo, com uma complacência estática que continuava mais ou menos a mesma, um autopep um pouquinho menor e a driving pressure em torno de 14. Nesse momento, o paciente, então, se encontrava recebendo salbutamol e magnésio, recebendo cefuroxime pelo quadro infeccioso, sedado com ketamina e dexmedetomidina, era mais edemaciado, então se começou com infusão de furosemide e hemodinamicamente ele usava uma noradrenalina de 0,05 baixinha e se mantinha bem hemodinamicamente. Depois dessas medidas, então, a gente aumentou um pouco a PEP dele, até pela questão da FO2, e manteve a frequência, então, foi deixada em 18 e a FO2 em 30%. Esse era o raio-x dele do dia 13, né? E esse é o raio-x do dia 14. No raio-x do dia 13, a gente ainda achava, né, essa área cardíaca aumentada, a gente resolveu repetir o ecocardio, que deu normal, todas as medidas realizadas foram normais. E ele evoluiu, então, no dia 14, no dia 15, com todas essas mesmas medidas. No dia 15, a gente supinou esse paciente e realizou de novo as medidas de mecânica que mostraram uma melhora da complacência, provavelmente com o posicionamento, né, em prona e também com a melhora da diurese com o uso do furosemide. Então, eu tinha uma complacência bem melhor, a resistência ainda continuava aumentada. A gente realizou um novo raio-x no dia 17, que a gente achou a área cardíaca um pouco maior, então repetiu o ecocardio, né, em que aí foi conseguida medir a pressão da artéria pulmonar média, que foi em torno de 23. Esse paciente, a partir daí, ele evoluiu com alguns quadros de hipoxemia, ele se agitava bastante, a gente resolveu fazer uma angiotomografia para ver se tinha alguma coisa de tromboembolismo pulmonar, que não mostrou nenhuma evidência de tromboembolismo. Da parte pulmonar, tinha um aspecto de vidro fosco e com várias atelectasias e consolidações. Ele começou a fazer febre no dia seguinte, a gente trocou o antibiótico e foi deixado em PRVC, então, 290 por 6, 12, 0,4. Pela piora da complacência, a gente pronou ele novamente, melhorou a oxigenação e a gente manteve as medidas de broncoespasmo o tempo inteiro. Esse paciente, até pelo tamanho dele, ele era extremamente agitado, assim, ele não conseguia se mexer, mas ele batia as pernas, assim, incessantemente, então, várias vezes a gente teve que durarizar ele, teve que aumentar a sedação e trocar o esquema de sedativos dele. No dia 21,
esse paciente foi supinado pela manhã, ele se encontrava em PRVC com 290 por 6,10,04, com uma pressão de pico em torno de 30, extremamente agitado, então a gente resolveu proceder, suspendeu toda a sedação dele, proceder à extubação à tarde. Esse paciente, depois da extubação, ele fez uma apneia logo após, precisou de ventilação com pressão positiva, piorou do broncoespasmo, com agitação e com secreção, e foi colocado em VNI. Então, uma VNI inicialmente sem frequência, depois foi colocada uma frequência, então 22 por 6,16, com FA2 de 0,45, e foi evoluindo assim, agitado, parecia ter delírio e abstinência. Foi coletado uma gaso à noite que veio com um pH de 7,10, um PCO2 de 93, e foi interpretado que talvez, né, ele ainda estivesse com resquício de sedação, até por ser obeso, né, que eles acumulam mais todas as drogas sedativas, e ele acabou evoluindo, então, para reintubação às 23 horas. A reintubação foi feita com vídeo laringo, foi passado um tubo 6, foi feita uma pré-oxigenação com o uso da VNI, foi deixado inicialmente com a PRVC 300 por 6, 15 de frequência 0,4, dando uma pressão de pico de 40, ele tinha piorado também do broncoespasmo, então ele estava fazendo uma pressão de pico mais alta, mas a gasometria, depois da reintubação, já era bem melhor, com 7,41, 52 de PCO2 e 32 de BIC, esse era o raio-x dele pós-reintubação. Depois, então, dessa reintubação, ele evoluiu bem mais estável, a gente mantinha ele sedado, a maioria do tempo ele ficou ventilado em PRVC com 260 por 8, 18 de frequência e 40% de FO2, a gente fez novamente as medidas de mecânica, que mostravam ainda, então, esse comprometimento de resistência e complacência, uma driving pressure um pouco mais baixa, e por uma avaliação e por uma questão multifatorial, por ele ser agitado, por ele ser extremamente obeso, muitas vezes não colaborativo e por essa dificuldade de desmame, então a gente indicou a traqueostomia, que foi feita no dia 26. Depois da traqueostomia, ele voltou praticamente com os mesmos parâmetros, mas com uma pressão de pico bem mais baixa. Ele evoluiu, então, do dia da traqueostomia até o dia da alta, com uma diminuição gradativa dos parâmetros de ventilação mecânica. Gradativamente a gente conseguiu tirar a sedação, ele foi ficando mais acordado, a gente iniciou o período de pressão de suporte, depois de aire, e ele foi ficando muito, muito bem, e evoluindo em poucos dias já para condições de alta da UTI, teve alta no dia 1º, então praticamente 4 dias depois 5 dias depois da traqueostomia, com a sonda nasoenteral para alimentação e em aire a 3 litros por minuto com uma saturação adequada. Na enfermaria, né, então ele chegou na enfermaria no dia 1º, vinha se mantendo em aire bem e com um atendimento multidisciplinar em relação à dieta, em relação a exercícios, voltou a caminhar, frequentava a recreação. Foi feita, então, uma polissonografia no dia 26 e que mostrou, então, já quando ele desceu, quando ele começou a polissonografia, ele já fez uma hipoxemia super importante, né, que teve que ser aumentado o oxigênio, e aumentou o ETCA2, e então ele veio com um diagnóstico de hipoventilação alveolar e talvez essa síndrome de ROAD, que é aquela síndrome de obesidade, a sigla significa síndrome de obesidade de início rápido com hipoventilação, disfunção hipotalâmica e desregulação autonômica. Essa síndrome não foi confirmada, mas ele começou a usar BiPAP à noite e ficou muito bem. Ficou todo esse tempo na enfermaria, então, do dia 1º de abril até a alta, que foi dia 7, com o uso de BiPAP à noite. Ele realizou nesse tempo várias consultorias, muitas a gente já tinha iniciado lá na UTI, a endócrino avaliou, considerou ele um obeso mórbido com sinais de resistência insulínica, mas com adequado controle glicêmico, então eles indicaram só acompanhamento ambulatorial, a nutrologia uma obesidade grave, né, com erros alimentares importantes. Essa criança, a mãe descrevia que ele tomava 2 litros de Coca-Cola, né, por dia, então tinha uma questão, assim, familiar também bem importante. A otorrino
também avaliou esse paciente, ele tinha uma hipertrofia de adenoide, mas que não tinha indicação cirúrgica na internação, e depois ele estava traqueostomizado. A fono também avaliou. Quando ele chegou na enfermaria, ele passou por ele trocou a tráquea, usou uma válvula fonatória, e com isso começou o treinamento e acabou tendo alta com dieta via oral. A genética avaliou, considerou uma obesidade multifatorial sem necessidade de investigação, fez essa polissono, e eu coloquei aqui a bioimpedância porque eu achei chocante a bioimpedância dele, do dia 21 de maio. Ele tinha uma massa muscular de 15,6 quilos, com uma massa de gordura de 36 quilos, e um percentual de gordura corporal de 54,9%, assim, absurdo, né? Esse era o raio-x pré-hospitalar, pré-alta, desculpa. E os dados da alta, então, no dia 8 de julho, ele teve alta agora há pouco, ele ficou, então, 118 dias internado, teve alta com 62 quilos, perdeu 18 quilos na internação, ainda com um IMC bem alto, né, ainda considerado obesidade grave, e teve alta com orientação de uso de VNI à noite, e com retornos para os ambulatórios, inclusive eu acabei de olhar, e ele não retornou em nenhuma das consultas que foram agendadas. Então, agora falando especificamente da nossa discussão de hoje, que é em relação à obesidade e ventilação mecânica. O que a gente sabe, né? A maioria dos estudos de obesidade são em adultos, né? E muitos são em anestesia devido ao aumento de cirurgias bariátricas. Então, a gente tem pouquíssimos estudos em crianças em ventilação mecânica obesos, né? A gente sabe que a obesidade, o próprio conceito dela, ela já é caracterizada por uma inflamação crônica, ela está associada com aumento de risco de SARA e de infecção, principalmente pneumonia, que são relacionados a esse desbalanço que eles têm na produção das adipocinas. Então, assim, todas essas proteínas que são produzidas pelo tecido adiposo, elas causam, elas são inflamatórias, principalmente interleucina 6, fator de necrose tumoral, e tudo isso vai levar com que esse paciente tenha uma resposta inflamatória muito maior, e por isso que eles são mais propensos, então, à hiperreatividade brônquica. A gente sabe que a obesidade aumenta o tempo de UTI, aumenta o tempo de ventilação mecânica, pela diminuição da complacência pulmonar, então eu vou ter um menor volume pulmonar, então só por isso eu já vou precisar de uma pressão inspiratória maior para conseguir abrir aquelas unidades que estão fechadas pelo próprio peso pulmonar e pelas áreas de atelectasia, e isso não só nas vias aéreas periféricas, mas também em via aérea central. Eu tenho alteração da ventilação perfusão, então eu vou ter uma oxigenação e uma eliminação de CO2 inadequada, e a gente sabe que a obesidade, ela tem, então, essa heterogeneidade, tanto na resistência como na complacência. Por si só, sem patologia pulmonar, o obeso já tem essa alteração. E eles têm uma hipoxemia frequente, principalmente pelo aumento do consumo de oxigênio, pelo aumento do trabalho respiratório que eles têm que fazer e pela presença de atelectasias. Então, como é que eu manejo a insuficiência respiratória no paciente obeso? Bom, pacientes que são hipoxêmicos, principalmente no pós-operatório, ou um paciente que tem uma insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, eu posso começar utilizando uma ventilação não invasiva. Então, ela é recomendada. Aqui, ventilação não invasiva, eu entendo uma ventilação com 2 níveis de pressão. O catéter nasal de alto fluxo e o CPAP também podem ser utilizados, mas assim, vários estudos têm mostrado que talvez a cânula de alto fluxo ela seja equivalente à VNI, mas a VNI é a primeira recomendação. Se o paciente ele tem hipercapnia, ele está em insuficiência respiratória aguda, mas ele já é um paciente que tem hipercapnia, ou por um edema pulmonar cardiogênico, ou por edema, pneumonia, pela própria asma, ou por uma síndrome de hipoventilação do obeso, esse paciente eu posso tentar o CPAP ou a VNI, né, exatamente para eu poder ter esses 2 níveis de pressão. Em relação à ventilação mecânica, então, no obeso, se esse paciente tem indicação de ser entubado, uma das coisas principais, iniciais no manejo dele é o preparo adequado, é o posicionamento. Então, assim, o posicionamento vai ser muito importante para entubar esse paciente. Isso a gente aprendeu com os adultos, né, eles têm vários estudos em relação a isso, então eles citam esse posicionamento em rampa
ou eles utilizam em paciente com obesidade que vai para cirurgia bariátrica, eles usam esse trapézio de Simone aqui, para exatamente deixar a parte pulmonar mais elevada, porque esses pacientes, o paciente obeso, no momento que eu cedo eles fazem uma rápida desaturação, porque eles já têm uma capacidade residual funcional diminuída, e quando eles são sedados, tem estudos que mostram que já cai isso para 50%. Então, eu preciso desse posicionamento e eu preciso fazer uma pré-oxigenação bem adequada. Inclusive, a indicação desses pacientes é que eu não utilize a bolsa válvula máscara, que eu utilize VNI ou CPAP ou até o alto fluxo, se a hipoxemia não for tão importante, mas a VNI é a indicação. Por que a ventilação com bolsa válvula máscara não é recomendada nesses pacientes? Exatamente por aquilo que eu mostrei antes, porque esse paciente, ele já tem uma redução da mobilidade do pescoço, ele tem uma abertura de boca que é maior, ele tem todo um aumento dos tecidos das partes moles da região cervical, além de um aumento da circunferência do pescoço e uma diminuição da distância aqui tiro-mentoniana. Então, assim, o melhor é a gente fazer a pré-oxigenação com VNI. Todo paciente obeso, ele tem que ser considerado uma via aérea difícil, por todos esses fatores que eu citei anteriormente. Então, de preferência, a gente tem que considerar usar o videolaringoscópio. Intubei esse paciente, como é que eu vou ventilar? Em relação ao PEP, os artigos são unânimes, que depois que eu intubar esse paciente, eu tenho que utilizar um PEP. Por quê? Para eu manter esse volume expiratório final adequado e para eu prevenir o desrecrutamento. Aqui é importante a gente dizer que as áreas que estão fechadas, os alvéolos que estão fechados, eu não vou conseguir abrir, eu não vou conseguir recrutar, mas eu preciso evitar que eu tenha mais áreas, então, colapsadas. Então, é para eu prevenir o desrecrutamento desses pacientes. E aqui tem esse estudo bem interessante, em que eles fizeram uma tomografia com impedância num paciente obeso aqui, antes de intubar, durante a ventilação e depois de na extubação. E aí, o que a gente vê aqui? Que, na verdade, esse paciente, logo depois que ele é intubado, mesmo com PEP de 5, ele tem um prejuízo da ventilação, principalmente nas áreas posteriores, né, nas zonas dependentes, né, provavelmente por atelectasia. Então, assim, provavelmente esse paciente precisaria de um PEP muito mais alto. Então, a utilização da PEP, ela vai ser individualizada, principalmente pela oxigenação, logo depois que eu intubar, pelas medidas de mecânica pulmonar, eu vou titulando esse PEP e vou vendo se eu encontro uma melhora da complacência. Isso a gente pode fazer, isso a gente faz diariamente, foi o que a gente fez nesse paciente ali na manhã seguinte à intubação, para a gente exatamente poder titular de uma maneira adequada e vendo também a parte hemodinâmica, né? Tem um estudo agora até que o pessoal de São Paulo fez em relação a titulação de PEP, em que eles avaliaram exatamente isso, o aumento do PEP, avaliando a parte da mecânica pulmonar e com ecocardio avaliando a parte hemodinâmica, e encontraram que realmente, assim, essa titulação do PEP, a primeira coisa que altera é a questão da mecânica pulmonar. Então, por isso que é tão importante a gente ir vendo a complacência desse paciente. Em relação ao volume corrente, é importante aqui a gente utilizar um volume corrente ajustado pelo peso ideal desse paciente. Então, o paciente, ele é obeso, mas o volume pulmonar dele é diminuído, então eu tenho que calcular e deixar um volume corrente adequado para o peso ideal para fazer a prevenção da lesão pulmonar induzida pela ventilação. Então, em torno de 6 a 8 ml por quilo. Tem estudos de pacientes adultos com SARA em que eles até utilizaram um volume corrente maior, até 10 ml por quilo, mas assim, a recomendação é que a gente utilize esse volume corrente mais baixo, mesmo se o paciente não tem SARA. Outra coisa muito importante é em relação à posição prona, né? A gente sabe que a posição prona já está consolidada em pacientes com SARA, mas o paciente obeso, ela vai ser muito importante, ela vai ter o mecanismo de ação de recrutar, então, principalmente as áreas posteriores desses pacientes, vai deixar com que a ventilação desse paciente seja mais homogênea, que aí eu não tenho essas alterações de ventilação, perfusão. Ela melhora, a gente sabe que ela melhora a relação PO2 e FO2.
Em UTIs, que a gente tem pessoal treinado, que a fisioterapia e toda a equipe multidisciplinar está treinada, ela é considerada uma medida segura. Lá na UTI a gente tem um checklist todos fizemos um treinamento da posição prona e temos um checklist para realizar a posição prona com a fisioterapia, com a enfermagem, com as técnicas de enfermagem. Esse paciente não foi fácil pronar esse paciente. Geralmente nós íamos em 5 ou 6 pessoas e geralmente recrutávamos os homens da unidade, porque era muito difícil pronar ele pelo peso, mas a gente não teve nenhuma intercorrência em relação ao posicionamento. Claro que a gente tem que ter cuidado, principalmente com a questão abdominal, para exatamente não comprimir mais e não causar um deslocamento maior do diafragma, mas é uma medida segura e que com certeza melhora a ventilação no paciente obeso. Como é que a gente faz o desmame e a extubação desses pacientes, né? Tem trabalhos já comprovando o uso de teste de ventilação espontânea com tubo T ou com pressão de suporte zero. Então, nesse trabalho, eles deixaram os pacientes em aire ou em pressão de suporte, zeraram a pressão de suporte e viam se esse paciente apresentava esforço, eles seguiram acompanhando e eles viram que os pacientes que aumentavam o esforço respiratório, aumentavam a frequência respiratória, eles provavelmente, eles falharam, né, na extubação, provavelmente por atelectasia. Então é importante que a gente faça esse teste de ventilação. Uma coisa também muito importante é a gente interromper a sedação no momento que a gente pensar em extubar esse paciente. Por quê? Porque a gente tem um acúmulo de todas as drogas que a gente utiliza no tecido adiposo desse paciente. A gente fez um ajuste, fez um cálculo adequado das drogas também sedativas nesse paciente, com auxílio da farmácia, mas mesmo assim a gente tem um acúmulo, né, por toda a farmacocinética das drogas no paciente obeso. Indiscutível é o uso da VNI após a extubação. Então, assim, o paciente obeso, ele tem que já estar preparado para ser colocado uma ventilação não invasiva. Se sabe que ela diminui em 16% a insuficiência respiratória aguda, diminui mortalidade. De preferência, a gente vai usar a VNI com 2 níveis de pressão. Se o paciente já usava CPAP, que é aqueles pacientes, então, que já faziam hipoventilação em casa, tinham seu próprio CPAP, a gente pode usar o CPAP do paciente. Se o paciente tem hipercapnia, a preferência é pela VNI, e hoje em dia já tem estudos também com a utilização de catéter nasal de alto fluxo, da canula nasal de alto fluxo, mas a preferência é pela VNI. Então, aqui é um resumo, né, disso tudo que eu falei. Então, aqui são as sugestões, né, de ventilação mecânica em paciente criticamente doente. Então, aqui é um resumo com uma diminuição, o que a gente encontra, né, em relação à fisiopatologia, essa diminuição da capacidade residual funcional, a diminuição da complacência pulmonar e da parede do tórax, essa ascensão do diafragma e as síndromes todas obstrutivas. Então, tudo que eu falei em relação à dificuldade da ventilação, então, sempre preparar todo o material adequado, se for disponível o vídeo laringo, utilizar o vídeo laringo, fazer a pré-oxigenação adequada, com sequência rápida e naquela posição que eu mostrei antes. Em relação ao volume corrente, 6 a 8 ml por quilo, adequado pelo peso, né, pelo peso adequado do paciente, e a titulação do PEP e a utilização da posição prona. Esse outro artigo, na verdade, ele utiliza praticamente o mesmo fluxograma com a pré-oxigenação, com o uso do vídeo laringo e com o desmame fazendo pré-extubação, fazendo o teste de ventilação espontânea. O que a gente aprendeu com esse caso, né? Que com certeza a gente vai ter um aumento de internação de crianças obesas, não só no hospital, como nas nossas UTIs, que ela é uma doença pulmonar, ela tem uma apresentação pulmonar heterogênea, a importância de a gente calcular o peso ideal e o peso ajustado desses pacientes, toda uma abordagem multidisciplinar, como foi feito,
e a importância dos ajustes do volume corrente pelo peso ideal, da utilização do PEP, de a gente utilizar os parâmetros de ventilação mecânica guiados pela mecânica pulmonar, que vai nos ajudar bastante, e também ajustar os parâmetros de acordo com o tipo de doença pulmonar que vai estar mais prevalente naquele momento. A gente sabe, esse paciente a gente aprendeu muito com isso, porque assim, a cada momento ele mudava um pouco, né? Então tinha horas que a predominância dele era de uma doença obstrutiva, em outros momentos, quando ele piorou da pneumonia, era de um paciente com uma diminuição de complacência, então precisando de outro tipo de abordagem. E o cálculo das doses das medicações ajustadas pelo peso, que hoje tem inúmeros trabalhos de farmacologia mostrando e nos auxiliando para o cálculo dessas doses. Era isso. Muito obrigada. Muito bom, Sinara. Muito obrigada. Não sei se tu pode deixar a apresentação se tu quiser, se quiser cancelar para a gente ver, eu vou abrir a lista aqui do pessoal que queira fazer algum comentário. A doutora Thais, acho que foi a primeira, mas saiu. Então tá. Não, eu não botei, eu só aplaudi. Tá bem. Então tá, Vero, quer fazer algum comentário? Oi, boa noite para todo mundo. Na verdade, a primeira coisa que eu queria dizer é parabéns, Sinara, e obrigada por compartilharem esse caso com a gente. Eu particularmente, aprendi muito, e é sempre muito legal ver, mostrar assim, com tanta propriedade um assunto que é tão importante, assim, né? Eu acho que esse caso de vocês mostra, assim, como cada vez mais a gente precisa integrar medida de mecânica pulmonar na nossa prática para manejar os pacientes da melhor maneira, assim, da parte ventilatória. Acho que isso já está mais do que provado, e é muito legal ver isso na prática, assim, né, como realmente o manejo do paciente mudou, os parâmetros ventilatórios mudaram com o uso disso, assim, e essa questão dos pacientes obesos que tu traz ali no final, até das questões das medicações, para mim é um desafio pessoal, assim, também, não só na ventilação, mas de todo o resto, assim, né, esses dias até a gente estava discutindo como que a gente faz para ajustar todos os antibióticos e sedativos, enfim, essa coisa que é cada vez mais presente, acho que é um desafio para gente, para todo mundo, assim, eu, pelo menos, para mim é um assunto que eu acho que eu ainda tenho bastante o que aprender e incorporar na prática, e é um privilégio te ver falar, assim, e aprender tanto contigo, então, obrigada, mais uma vez, essa iniciativa de juntar todo mundo e compartilhar conhecimento, acho que é muito legal mesmo, obrigada. Concordo plenamente com a Vero, e eu confesso que eu tenho o mesmo sentimento, assim, em relação a esse subtipo de pacientes, assim, apesar, e vai ser uma coisa que provavelmente a gente vai entrar muito mais em contato daqui para frente, mas a gente ainda tem pouco, então toda vez que tem, acaba tendo que se debruçar muito e pensar muito para poder ver se está fazendo da forma correta ou não, né. É isso, desde detalhes em relação a drogas e a farmacodinâmica e farmacocinética diferente de tudo, e a estratégia ventilatória que já é difícil, numa patologia complexa, e com uma complexidade muito maior num paciente obeso mórbido, assim, e isso da mecânica ventilatória é muito bonito o jeito que vocês fizeram, assim, porque isso fez muita diferença no desfecho, provavelmente, né, talvez se fosse algo que tivesse sido feito mais espaçado, toda vez de manhã iam lá e faziam, talvez tivessem perdido timing de muitas condutas que fizeram diferença, né, no desfecho ventilatório dele. Então, bem interessante mesmo. Uma coisa que eu ia perguntar, que me chamou a atenção, é a decisão de vocês de traqueostomizá-lo para facilitar o desmame, entrou, assim, no habitual que vocês fazem com outros pacientes não obesos, ou o fato da obesidade, da dificuldade da sedação, entrou também nessa equação para vocês tomarem essa decisão? Porque, querendo ou não, foi precoce, né, porque foi só uma falha. Sim, na verdade, a gente nunca tinha tido um paciente tão obeso, né, para nós foi um desafio, porque era um mini adulto, mas com um peso absurdo.
E, na verdade, exatamente, a gente não faz tracostomia tão precoce, mas nele contaram várias coisas. Uma que a gente achava que essa criança já vinha sofrendo questões de hipoxemia em casa e de hipoventilação, e isso foi muito subestimado pela família. Assim, era muito triste o jeito que eles tratavam aquilo como se fosse uma coisa normal, toda vez que a gente conversava com eles, de como é que ele fazia. Ele dormia, para tu ter uma ideia, Raíssa, a mãe nos disse que ele dormia assim, sentado, encostado com a cabeça na parede, sabe? Então, eu chego a me arrepiar cada vez que ela contou isso assim como se fosse uma coisa normal, né? Então, o que a gente considerou na tracostomia até não foi tanto a questão de ter sido uma falha, foi a questão de ver toda essa questão prévia dele, de ver toda a dificuldade que a gente estava realmente em realizar o desmame, e toda a questão, assim, da dificuldade de higiene brônquica, a questão do broncoespasmo, a questão da necessidade dele de precisar uma ventilação de suporte. A gente realmente achou que depois da traqueostomia, até me ajudem a Thaís e a Vivi, que era paciente dela, a gente até achou que ele fosse precisar de ventilação não invasiva por um tempo, assim. Eu te confesso que, assim, eu não lembrava que tinha sido tão poucos dias pós-tráqueo que ele já ficou em aire e já teve alta da UTI. Então, para nós foi uma grata surpresa, assim, de ver que realmente eu acho que a tracostomia, no caso dele, foi bem indicada. Eu respondo depois que o pessoal que está na minha frente está inscrito, eu falo depois. Também, Ceci, quer comentar? Primeiro, maravilhosa a aula, muito legal, um assunto fantástico, colocado de uma maneira muito fluida, assim, amei. Eu queria dizer que eu subestimo muito eu particularmente, eu tinha eu não sei se é a impressão que você tem, eu tinha uma ideia muito mais de via aérea superior do paciente obeso, assim, da questão da síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono. E aí, quando a Senara foi contando o caso, eu claramente pensei, não, vamos tracostomizar, porque tu tem toda a via aérea superior e toda essa questão. Então, essa ênfase que foi dada ao desrecrutamento e essa questão de necessidade de higiene brônquica, da restrição do abdômen, é imprescindível, assim, e eu acho que até é processo inflamatório do próprio paciente obeso, que é o que a gente tem visto a longo prazo, sabe? Então, assim, sensacional, muito bom, é mais um comentário do que muito legal. Não, e até uma coisa que eu não chamei atenção no raio-x dele, mas hoje, quando eu estava revisando, o Vini até disse a quantidade de gordura que ele tinha corporal, assim, no pescoço, na papada, no tórax, era uma coisa absurda, assim, era absurdo. A gente até achou que a traqueostomia, talvez, não que eles não fossem conseguir fazer a traqueostomia, mas que ia ser difícil, inclusive, assim, manter do tamanho mas no fim deu tudo certo. Muito bom, não? E eu acho que agora a gente começa a falar deles na questão ventilatória, mas a longo prazo a gente vai ter eles em inúmeros contextos. Eu tive uma vez um que era um paciente que era uma cetoacidose diabética de um paciente obeso grave. Então, foi um desafio. Até saber como ele tinha saído da cetose foi muito complexo. Então, assim, acho que é isso, assim, acho que sempre vai ter mais, né? Muito legal, muito legal. Thaís? Bom, o que a gente aprendeu e a aula da Sinara foi, eu acho que vai ficar para sempre, assim, na nossa memória, do quão complexo é a questão da mecânica, da restrição que a gente via na prática clínica. A gente olhando o paciente e medindo, a gente sempre comentava, né, tinha uma muralha ao redor, era uma muralha, que é a muralha de gordura, que a Sinara muito bem falou, que é os 30% estimado, isso deve ser maior conforme o manto de gordura que tem ao redor, é muito provavelmente a diminuição da complacência, provavelmente no nosso paciente, a complacência era tão comprometida em função da pena a gente não poder, por questões éticas, mostrar a foto, vocês iam ter a noção da gravidade do exame físico dessa criança. E a complexidade que foi no início da questão da interação, que a Ceci falou muito bem, da questão
pulmão, coração, que a gente ficou muito focado nisso. Como essa história que a Sinara trouxe, que a criança dormia debruçada, a gente direto, tipo, essa criança tem apneia do sono, ela tem HP, ela galopou, ela tinha linhas B tinha troponina elevada, a gente ficou focando, né, no viés cardiológico ali. Não, isso é insuficiência cardíaca, enfim, essa questão pulmonar é secundária, né, porque tinha um baita do coração com infiltrado intersticial, não tinha dado micoplasma, não tinha dado vírus, né? Aí depois, então, a gente ficou repetindo ecocardio para achar a questão cardiológica, e daí nós fomos aprendendo, que a Sinara trouxe muito bem, a questão de que ele tinha uma doença restritiva de complacência da muralha que a gente, e ainda tinha o complicador que a gente, não, mas isso não pode ser só broncoespasmo, que a gente fica, né, tentando tirar salbutamol, botar salbutamol, bota magnésio, tira magnésio. Mas a gente estava, quem tocou da questão da traqueostomia, a gente estava pensando muito, assim, que essa criança não ia conseguir sair, por causa daquela história a gente está muito mais acostumado mesmo a pensar. Depois a gente começou a raciocinar o pulmão e coração, né? Ela teve troponina elevada, a gente já chegou a pensar em miocardite para essa criança quando chegou, né? Galopava. Eu tinha notado comentar isso, a interação mesmo do desafiador, que foi a interação tanto dessa questão que veio para ficar, como muito bem a Vero falou, da mecânica pulmonar arraigada na gente todos os dias, mas também teve uma complexidade cardiológica inicial, que depois se diluiu quando a gente começou, né, Sinara, a entender melhor como é que a gente ia trabalhar com essa questão ventilatória da restrição da obesidade com a doença que o paciente realmente tinha, que era um misto de edema ali, alterando a complacência, mais a obesidade e mais o broncoespasmo. E a traqueostomia foi precoce, porque e no final beneficiou, né? 5 dias depois a criança. Por que ele demorou tanto, Sinara, para receber alta? Era a questão do respirador? Questão do BIPAP, principalmente porque tinham solicitado o BIPAP e, na verdade, todo atendimento multidisciplinar, estavam tentando, assim, foi uma coisa bem educativa, foi muito legal o atendimento ali daquela parte da enfermaria, assim, porque, assim, eles fizeram um atendimento multidisciplinar excelente, assim, em relação à dieta, em relação ao exercício, porque, assim, ele não conseguia caminhar, né, era um paciente que não caminhava, né? Então eles fizeram todo um trabalho lá no andar que foi sensacional, mas a demora, o BIPAP demorou, realmente o BIPAP demorou. E voltando um pouquinho nessa questão que a Thaís comentou, hemodinamicamente ele sempre foi ótimo, né, Thaís? Ele não fazia nada hemodinâmico, era uma coisa impressionante, a gente sedava e virava, e assim, ele hemodinamicamente era uma norinha 0,05, assim, baixíssima, assim, só por causa da sedação, principalmente quando ele era muito sedado, porque ele era muito agitado, né, mas hemodinamicamente ele era excelente mesmo. A questão que eu acho que todo mundo pensaria como pediatra é aquelas questões de desregulação central da fome, né, a gente também pensou muito nisso no início, né, que pudesse um obeso mais do que mórbido, ele está além do que a Sinara trouxe ali, eu nem sabia aqueles índices e toda mesmo a revisão que a Sinara apresentou de muito aprendizado para a gente, né? Porque vai ser uma tendência da gente ter que lidar com esses pacientes. Fiquei triste, eu vou te dizer, eu realmente desconhecia que era tanto, assim, eles vão ser os nossos pacientes daqui 5, 10 anos, a gente vai ter muito obeso na UTI, com certeza. Triste, né? Muito triste. Muito triste. Mas parabéns, Sinara. Obrigada. Eu também me chamou a atenção, Thaís, isso de ter ficado 3 meses na enfermaria, mas ao mesmo tempo eu pensei, gravíssimo na UTI, correu grandes riscos de óbito na UTI, mas a doença em si era tão complexa, né? O quadro basal era tão complexo que por mais que ele estivesse resolvido do ponto de vista respiratório, isso inviabilizava uma alta segura, porque por toda a complexidade
de todo o resto, né? A lista de especialidades que a Sinara mostrou ali e tudo que eles devem ter se empenhado em 3 meses. E é uma pena, né? Porque daí não voltou. Uma questão social, aí tu viu e não voltou. Ai, eu fiquei tão chateada. Ai, fiquei muito chateada. Né? Fiquei muito chateada. Eu tinha dado retorno para o meu ambulatório também, mas ele tinha retorno com a Nutro, tinha retorno com o serviço social, tinha retorno com a endócrino, não voltou em nenhum. Ai, eu fiquei arrasada. Eu acredito. Cirlei, fazer um comentário? Boa noite, pessoal, tudo bem? Obrigada, Sinara, adorei a aula. Meu Deus, a gente realmente não estuda isso porque realmente é uma realidade que ainda vai chegar, né? Te agradeço porque realmente aprendi bastante. A minha dúvida é, a gente vê, não só, né, mas principalmente no pessoal de nível social menor, a necessidade que o serviço social seja mais atuante, né, além da psicologia, e que faça esse link com o conselho tutelar. Vocês chegaram a pensar nisso? Porque, assim, pelo que tu falas, foi absurdo o quanto essa criança, na verdade, não teve esse distúrbio central, né, diagnosticado, então, quanto isso foi ambiental, né, e se isso chegou a ser pensado, que a gente precisaria acionar, e se foi ajudado, porque, poxa, não voltar, eu não poderia, né? Foi, e eu vi agora, até ontem eu entrei no prontuário para ver, eu vi que o Serviço Social entrou em contato com o Conselho Tutelar lá próximo à casa deles, mas eles haviam se mudado também, não agora, né, antes da internação do paciente. Então eles tinham essa coisa de também não ter uma residência fixa, então não sei se também não tinha alguma coisa já disso, porque a escola já tinha chamado, o Conselho Tutelar já tinha sido acionado pela escola, porque a criança não estava frequentando a escola, tu vê um menino de 8 anos. Frustrante, né? Frustrante, porque o desfecho parece que a gente já sabe, né? Isso é muito frustrante, a gente se empenha, e foi multidisciplinar, ele recebeu tudo que podia ser recebido dentro do hospital, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente fica de mãos atadas, né? Mas muito obrigada, adorei a aula. Parabéns. Ai, obrigada. Então, pessoal, a gente tem o hábito de não se adiantar muito mais depois das 8. E, meu Deus, aprendemos muito nessa 1 hora, né? Sinara, sem palavras, muito obrigada. 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 Eu aprendi muito revisando, porque eu também não sabia, não achei que fosse tão horrível. A gente fica meio deprimida, mas a gente vai ter que estar preparada, é isso aí. Mas é isso, a gente vai se preparando cada vez mais para ajudar melhor eles, né? Muito obrigada a todo mundo que entrou, que discutiu, eu estou gravando e depois eu vou disponibilizar para todo mundo que não pôde assistir. A gente se vê no mês que vem, pessoal. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite.